Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai falar sobre epigenética. Esse termo significa sobre os genes. Então, a epigenética trata da alteração gerada na maquinaria genética sem causar mudanças na sequência do DNA. Então, o DNA é mantido, ele é o elemento que é passado de geração em geração. Porém, existem modificações no funcionamento dos genes, na expressão de genes, que causam mudanças fenotípicas que podem ou não ser passadas de geração. Mas a estrutura do DNA se mantém a mesma. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente está falando da relação que o ambiente tem com o genoma. O que o ambiente faz no genoma para que a gente consiga ter alterações fenotípicas observáveis. E aí a epigenética acaba ajudando muito a entender como é que existem tantas variações quando os genes não conseguem ser a explicação melhor para alguns casos, né? Então, acaba que reacende muito o debate Darwin-Lamarck, né? Lamarck ficou desacreditado por muito tempo, não é exatamente o que Lamarck propôs, mas essa história de passar caracteres adquiridos tem muito a ver com epigenética. Então, será que o Lamarck não estava certo? Ele só não tinha toda o equipamento, a maquinaria para poder falar em epigenética? Então, nos últimos 20 anos é que a epigenética vem ganhando cada vez mais espaço e a gente tem focado as explicações muito mais nos fatores epigenéticos. Inclusive, na ampliação da teoria sintética da evolução, a epigenética é um dos elementos que ganhou bastante espaço. Bom, para começar, a gente tem que lembrar que uma célula e todas aquelas células que compõem um organismo, ela tem sempre o mesmo genoma. Então, de uma célula única que é derivada da fusão espermatozoide-óvulo, né, o ovo é formado e esse ovo, depois que vai sofrendo a multiplicação celular, ele vai gerar todos os tecidos, ele vai gerar diferentes tipos celulares, mas que contêm a mesma estrutura genética, a mesma composição genética. Então, quando as células dão origem a tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tecido hepático, essas células, elas são diferentes no seu genoma? Não. Mas como é que elas conseguem, então, expressar condições diferentes? Por que elas expressam tecidos diferentes? E aí, então, que a gente começa a perguntar qual é o epigene que está em cada uma dessas células. Como é o epigene dessas células? Então, a epigenética foi inicialmente trazida pelo Conrad Waddington em 1942. O Waddington, juntamente com o Haddon, eles fizeram uma parceria para tentar entender quais eram os processos genéticos que apareciam durante o desenvolvimento. Então, meio que no sentido do evo-devo. E durante as pesquisas desses dois cientistas, eles acabaram trazendo a epigenética como um termo, dizendo que era a interação entre genes e ambiente durante o desenvolvimento dos indivíduos que gerava um grande número de variações. Então, a epigenética hoje é entendida como os processos que alteram o fenótipo sem gerar nenhuma alteração no DNA e que podem ser passados de geração em geração. Mas nesse momento, no momento que eles propõem o termo, era ainda muito relacionado com as diferenças fenotípicas que são encontradas nos indivíduos ao longo do desenvolvimento. E depois eles começaram a observar que sim, era passado para frente. Então, o Waddington ele percebeu que vários fatores ambientais podiam interferir e ser passados por muitas gerações. Então, estudando a mosca da fruta, ele percebeu que se ele pegasse a pupa da mosca, então no estágio de pupa, e expusesse as pupas a 40 graus centígrados durante um período de 4 horas, a expressão do genoma modificava. Então, os indivíduos que nasciam dessas pupas expostas, as moscas adultas das pulpas expostas a 40 graus, elas tinham uma característica chamada cross-veinless, que é a não presença da veia transversal na asa.
e 40% das pupas apresentou essa característica. Aí ele deixou essas pupas, né, de duas linhagens, a linhagem que tinha essa fenocópia, né, essa característica de não apresentar a veia transversal, e casais normais que tinham a veia na asa, e deixou que várias gerações se passassem, né? Conforme as gerações iam passando, ele ia notando que a presença da fenocópia cross-veinless continuava, mesmo que eles não tivessem colocando os 40 graus centígrados nas pupas daquelas outras gerações, né? Na 12ª geração, ainda os indivíduos apresentavam a característica cross-veinless. E aí ele notou que tinha um limite, né? Então 80% era o máximo que ele encontrava em algumas das gerações, não passava nunca a 100%, então a característica selvagem era mantida, né? Mas essa característica modificada de várias gerações passadas por um efeito do ambiente estava lá presente. Então, quanto será que a gente consegue carregar essas modificações para frente? Então, ele mostrou que os fenótipos eram transmitidos de gerações em gerações. E ele conseguiria estudar, então, como era a herança transgeracional. Muitos outros pensadores também atuaram nisso, né? Então, vamos dar as honras aqui ao Lamarck, que foi o primeiro a tentar entender como é que essa forma de passagem de informações, né? E ele acreditava que essas informações eram passadas pelas gerações, então o uso e desuso cunhado por Lamarck, certo? Mas outros pesquisadores, no mesmo sentido, tentaram testar essa característica. Então, o Weismann trouxe também bastante contribuição, embora ele tenha feito um trabalho que hoje a gente começa até a achar engraçado, né? Ele tentou testar a herança lamarckiana fazendo com que ratos que fossem mutilados, né? Ele cortava o rabo dos animais e cruzava os animais. E ele viu que que depois de 5 gerações, os ratos mutilados nunca davam aos filhotes a característica mutilada. Então, mesmo depois de tantas modificações das gerações, ainda todo mundo nascia com o rabo inteiro, né? O que isso significava? Como que essa característica de mutilação não estava sendo passada para frente? E aí o Weismann tentou comentar, né, tentou explicar essa contribuição dele através da teoria do plasma geminal. O que dizia essa teoria? Que, na verdade, as características transmitidas não são de qualquer célula. As características transmitidas para as outras gerações têm que estar presentes nas células germinativas, que hoje a gente entende como óbvio, né? Tem que estar nas células gonadais e não em qualquer célula somática. Então, como ele estava causando uma alteração em célula somática, essa informação não estava sendo passada para frente. Ele teria que ou começar muito mais cedo, no momento em que a distribuição dessa informação fosse muito mais efetiva, né? Causando, por exemplo, aquela modificação da pupa com o aumento da temperatura, então todas as células passaram por aquilo, ou ele teria que causar isso no momento que a célula é única, no momento do ovo, e aí a distribuição ocorreria para todas as células somáticas, inclusive as germinativas, né? Então ele acabou negando toda a herança lamarckiana com esse experimento até engraçado que ele fez, né? Darwin e Mendel contribuíram muito para essas ideias quando eles falaram que a seleção natural ocorria juntamente com a passagem de informações que eram derivadas dos parentais. Então, embora eles tivessem a tendência ainda, né, do modelo explicativo mais genético, a contribuição dos dois para a epigenética não pode ser negada, né? Então, a gente vê que algumas das características que eles trabalharam e que eles propuseram trouxe grandes contribuições nessa temática. Dessa teoria evolutiva, as variações gerais que ocorrem numa população, então a variabilidade fenotípica toda de uma população, ela vai sofrer rearranjos de acordo com pressões ambientais. Então, por exemplo, nesse slide aqui, a gente está vendo uma população com uma variabilidade enorme, né, mas aquelas que apresentam determinadas características conseguem sobreviver por causa da pressão seletiva do ambiente, e, eventualmente, podem aparecer novas espécies derivadas de alterações genéticas daquelas que sobreviveram, enquanto que outras não tiveram sucesso reprodutivo, né? Então, nesse caso aqui, a gente nota que a mudança no fenótipo tem tudo a ver com a mudança do DNA,
A mudança fenotípica está relacionada à mudança genética. As alterações que vão ocorrendo ao longo da vida dos indivíduos, elas não necessariamente são passadas para frente. Então, se o indivíduo perdeu um pedacinho da asa, ou se ele perdeu uma antena, ou alguma coisa aconteceu ali, isso não é passado para frente. Mas a modificação no DNA, sim, certo? E aí a gente vê que várias modificações epigenéticas, elas vão ocorrer em genes específicos relacionados ao efeito do ambiente. Então, quais são essas marcações epigenéticas? Como que elas ocorrem? E como que elas são passadas para frente ou são poupadas dessa passagem? Então, existem duas formas principais, Proliferação e migração das células germinativas e a cariogamia. No caso da proliferação da célula, vai ocorrer na fase de formação do DNA, da nova célula, contendo o epigene. Então, o epigene são as modificações do DNA sem alterar a base do DNA. Então, se as células estão o DNA está sendo expresso em aumento ou em diminuição, se ele está sendo mais ou menos expresso, e aí essa característica ela pode ser passada para frente ao longo da espermatogênese e da oogênese. E aí eu vou ter, então, o espermatozoide e o oócito com essa modificação. Além disso, teria também o efeito na cariogamia, que seria após a fecundação. Quer dizer, os pronúcleos espermáticos e dos oócitos, quando se unem, estabelecem as marcações do programa de desenvolvimento do zigoto e daí vão carregar essas informações ao longo do desenvolvimento do indivíduo, certo? Então, os mecanismos de reajuste, de retirada das marcas epigenéticas, elas podem acontecer. E eles podem resultar dessas modificações de padrões do epigene, que são principalmente as metilações, não somente as metilações. Então, durante a gametogênese, vários fatores ambientais vão gerar metilação ou desmetilação. Durante a proliferação celular, depois da fecundação, novamente, pode acontecer também modificação através de metilação ou desmetilação, assim sucessivamente ao longo do desenvolvimento todo. Mas as características de metilação e desmetilação que acontecem naquele momento de formação das primeiras células são extremamente importantes para a manutenção das características herdadas ou novas características impostas dali para frente. Então, o papel do ambiente é extremamente importante, porque o ambiente vai dar um estímulo que vai causar as modificações. Então, nesse exemplo aqui, o ambiente está dando um estímulo específico que gera a liberação de um hormônio. O hormônio age no seu receptor. Nessa célula que ele agiu, pode ter uma modificação do DNA, gerando, então, agora uma metilação. E aí, essas mudanças epigenéticas em genes específicos vão ser passadas para as próximas gerações, certo? Então, as mudanças epigenéticas, elas não vão alterar o DNA, mas elas vão afetar como que o gene é expresso. Se ele é mais expresso ou se ele é menos expresso. Esses eventos estressores gerados pelo ambiente afetam, então, a assinatura epigenética do genoma. Esses novos padrões que vão ser transmitidos de gerações pelas características herdadas.